No ano de 2025, Castelo Infinito tornou-se a maior bilheteria da história de um anime. Além de conquistado muitos fãs, Castelo Infinito é o ápice da animação japonesa e conquistou aí sim o meu coração. Demon Slayer fez parte aí de uma grande maratona para mim e hoje vamos falar sobre a análise da primeira temporada. Afinal de contas, eu caí de paraquedas, como eu falei no vídeo sobre a análise do filme, você já pode ver aqui no meu canal. Um salve para você, gente, tudo bem? Gente, esse é um formato especial, é um formato de uma análise completa. Talvez eu não consiga dizer tudo, talvez tenha passado despercebido até algo importante, mas eu assisti sim a primeira temporada, eu vou assistir tudo. Como eu já tinha dito na resenha anterior, o anime conquistou meu coração, eu comprei o mangá, eu tô aqui com a camisa do Tanjiro e com toda certeza fará parte aqui do nosso canal esse amado anime, mangá. E aí, gente, tem muita coisa para falar, tem muita coisa para dizer, e eu confesso que foi uma experiência muito satisfatória essa primeira temporada, para ser o início de temporada, né? Então, gostei muito sim, e vamos aí destrinçar a saga de Tanjiro e sua irmã e os outros caçadores de demônios. Gente, o anime, ele compõe 6 mangás. São 6 mangás, eu não sei agora exatamente quantos capítulos, mas a primeira temporada são os primeiros mangás. Eu só tenho, por enquanto, o mangá 1, mas aí com os próximos vídeos teremos análise e veremos aí as capas dos mangás. Esse aqui tem uma luva, edição aqui do Brasil da Panini. Linda, né, gente? Linda, linda mesmo. Gente, o mangá ele foi lançado em 2016 e ele começa a ganhar como anime ali, como uma forma de episódios lá em 2019. O mangá é escrito por, vou aqui ler com vocês, gente, Kayoharu Gatougi. Tá aqui o nome dela, é uma mulher muito elogiada, uma mulher muito competente. Com o passar aqui da análise, né? Apesar que estamos falando do anime onde se tem roteiristas, mas a gente sabe que o material base é da autora. Gente, a mulher botou pra descer mesmo aí. E aí, gente, a gente entra no contexto, não tem como a gente não falar aí, obviamente, do contexto, do enredo, né, nessa primeira parte da análise. E aí se passa na era Taisho, que ali situa-se entre 1912 a 1926, e eu já entro num grande mérito do anime. Eu assisti só outro anime de época, que foi Samurai X, e assim, gente, o realismo mágico que essa autora consegue colocar nesse mangá é incrível, gente, é incrível. A gente que gosta de anime, a gente que gosta de mangá, sabe, né, do profissionalismo que essa mulher tem. Mas a gente vai detalhar aí quando a gente chegar na parte da estética, na questão da produção em si do anime, mas assim, gente, só de início, né, estamos aí provavelmente em 1917, onde existe uma família ali que é assassinada por demônios, onde o chefe já estava morto. A família era conduzida ali pelo Tanjiro, nosso amado protagonista. Ele vende carvão e ao voltar vê a família toda assassinada. Relendo aqui no mangá, no início aqui do mangá, falam, né, sobre os Onis e fala até de uma maneira como se fosse um mito, algo que realmente não existia, só como se fosse um conto de fadas. A arte, gente, é maravilhosa do mangá. E aí a gente tem o início do anime, também como início do mangá, onde a irmã, ela acaba sobrevivendo. E isso, gente, eu não vou entrar aqui no desenvolvimento de outras temporadas, de tudo que eu já sei, para não comprometer a análise, né? Vocês sabem o que eu estou dizendo.
A irmã dele acaba que não morre, mas ela acaba transformando-se ali no Oni. E podemos dizer ali de uma maneira mais coloquial, uma Oni diferente, uma Oni diferenciada. E aí a gente tem a aparição para tentar apaziguar ali, que é a aparição do... Deixa eu ver aqui, gente. É muitos personagens, mas vocês sabem do que eu estou falando. Ele ensina depois o Tanjiro, ele aqui, olha aqui, ó. Tomioka. Olha, é muita gente, muito personagem. Então ele acaba mandando o Tanjiro procurar o mestre dele. E aí o Tanjiro decide ser um caçador de demônios. E tem toda uma estrutura, toda uma explicação sobre o Tanjiro cuidar da irmã. De início, né, ele queria matar a irmã, o Togioka, mas ele acaba ali vendo algumas situações que até ele se surpreende, Tomioka, onde ele se surpreende e ela acaba não matando ele. Aqui na mitologia, os Onis, eles acabam ali matando humanos, que é o sangue deles, entre outros ali da lore que a autora mantém. Muito interessante, gente. É muito interessante mesmo. Então ele acaba colocando ela dentro de um cesto. Esse cesto é para que ela não tenha ali acesso à luz do sol. E acaba colocando uma mordaça ali na boca dela para que ela não usufrua, né? A situação é bem complicada, pelo menos no início da primeira temporada. E aliás, gente, eu não assisti nem o filme do trem e nem assisti as outras temporadas, e ela não aparece ali no Castelo Infinito. É muito pouco, mas do pouco que aparece, ela ainda tá ali com a mordaça na boca. E aí, gente, o anime, ele é shounen, ele não quer inventar a roda, é uma produção muito competente. E aí a gente sabe que todo anime shonen, aquele início ali de temporada, tem esse treinamento ali do Tanjiro, lutando já ali com outros... Só um detalhe, gente, o Tanjiro, ele tem aqui 13 anos. Ele tem em torno de 13 para 14 anos ali no início. Ele vai caçar ali os demônios, lutar com os demônios ali, com a ajuda do mestre. E aí, com o passar dos episódios, esse primeiro mangá, ele não trabalha, ele só trabalha mais com treinamento. Então o anime, ele conseguiu, com toda certeza, foram 26 episódios ali, o desenvolvimento de vários arcos e de vários personagens. E aí a gente já chega para os personagens, e aí eu tenho que falar do Tanjiro. É um dos melhores protagonistas de shonen, gente, não tem comparação. Ele é extremamente carismático, eu gosto muito dele, ele é muito seguro, ele não tem aquela mania de grandeza. Gente, eu não quero ficar comparando, não vou ficar citando nome, gente, é sério. Vou decidir aqui não falar não, ele é melhor do que fulano porque faz isso. Mas, por exemplo, ele não grita, ele não quer ser o maior caçador de Pokémon, o maior mestre de caçador de demônios. Então, gente, ele é muito contido. Ele é um garoto que eu acho que, por toda a pressão, toda a responsabilidade, ter que assumir ali a família, a figura do homem, né? Já com 13 anos, ele acaba ali já vendendo carvão. Então, realmente, é até compreensível, né, gente? É até compreensível essa maturidade. Olha isso aí, eu acabei desenvolvendo aí a situação. Ele é bem mais pela idade, por tudo isso que ele passou. Então, ele é um personagem que, ao ir lutando ali com os Onis, acaba aprendendo muita coisa. Ele aprende muito rápido, talvez, obviamente, a força do protagonismo, né? Que é shonen. Eles não vão inventar a roda aqui. Então tem sim a força do protagonismo, onde ele vai lutar ali com o Oni mais forte, ele acaba ali ganhando força e habilidade e inteligência e sabedoria perante a todos os outros que vêm. E aí a gente tem o personagem da Nezuko. Gente, é um personagem
que também é bem inédito, digamos assim, né? Um personagem feminino forte que acaba não cedendo ali por algumas coisas que vai ser respondido ali com o passar das outras temporadas, por ser um personagem feminino, por ser um personagem ali que está naquela situação. Eu gostei muito e sim, com certeza, aliás, dos 4, só um que é não tão carismático. E você, obviamente, pode ter sua opinião e você pode achar que eu esteja exagerando, mas eu vou terminar aqui sobre a Nesco e a gente chega lá nos próximos 2. E aí, gente, a Nesco, ela faz parte ali, pelo menos, do primeiro arco, nessa agonia dela, tentando mostrar que ela não é má, ela tentando mostrar que está ali com o irmão, que vai fazer de tudo para cooperar, para que ela seja curada, né? E, obviamente, que existe, não tão claramente, a gente sabe que tem um desejo, sim, de vingança ali da família perante a morte dos pais, no caso dos irmãos e da mãe, né? Gente, tem um detalhe que eu vou falar, que é quando eu chegar no núcleo dos vilões, que a gente vai contar um spoiler que na verdade a gente já sabe, então daqui a pouco a gente chega lá. E aí, gente, a gente chega para o Zenitsu, que ele é o alívio cômico da trama. Eu acho muito interessante ter um alívio cômico, sim, porque a atmosfera do anime, ela não é a melhor no sentido, ele não é livre, né? Nunca será. Então ele traz isso, não que ele seja um idiota, não que ele seja um bobo demais, o bobo da corte. Ele é muito bem trabalhado como alívio cômico, porque realmente a autora e o anime pega muito pesado. A mão pesa e muitas vezes aqui no anime vou chegar também sobre isso. E se não tivéssemos ali o Zenitsu, realmente ficaria bem complicado para a estrutura, por ser um shonen, por também tentar agradar ali outros públicos, né? Eu lembro, falei aqui anteriormente sobre o Samurai X, e também tem o alívio cômico. Não tem jeito, não tem como a gente fazer uma obra onde se não tem ali um alívio cômico. E aí a gente vem pro Inosuke, que na minha opinião, obviamente, é o personagem menos. Ele sim faz parte ali, ele é um grande personagem, mas ele, pra mim, né? Na verdade, os 4 eles se completam. Eles isolados, talvez o Tanjiro e a Nesco. Mas o Inosuke, ele é muito bruto, é porque realmente a construção dele, a forma dele ali, ele não me atrai tanto. Ele não me atrai tanto, mas assim, não vou aqui desmerecer o personagem, ele tem a legião de fãs ali. Mas aí, ele é o que menos me atrai ali, entre o quarteto. Como eu já falei, eles se completam, né? Se a gente não tivesse o Zenitsu, o clima da situação ficava ruim. Até mesmo o próprio Inosuke ali, aquela força bruta, todo aquele desenvolvimento mais cru da situação, também o anime ficaria só na parte lógica, que é o Tanjiro, a própria estrutura que se trabalha. É muito bem trabalhado o Tanjiro, gente. É muito bem trabalhado. Não sei se no filme do trem eles vão ser tão trabalhados assim, porque ele é um longa-metragem, né? Então a gente não tem mais tempo, aliás, até mesmo pelo fato da gente conhecer tantos personagens, como é um filme, o trem eu acho que acaba desenvolvendo mais rápido as outras situações. Quando a gente for analisar ali o filme do trem, a gente vê, aqui não, gente, aqui é muito bem construído eles são muito bem construídos. Então, tipo assim, com o passar das temporadas, eu acredito que já não vai ficar nisso. E nem tem nem necessidade, né? Talvez tenhamos ali um amadurecimento. Esse amadurecimento a gente já vê lá no Castelo Infinito. Então, o Castelo Infinito também não tem esse tempo. Acredito também que falei isso na resenha do filme, porque realmente o negócio está em caminho andado. Não tem. Na verdade, tem do vilão, né? A gente tem ali vários vilões. Aí sim,
Não vou contar spoilers sobre os vilões, vocês sabem, a gente já viu. Aí é bem desenvolvido, os flashbacks sobre eles, né? Então ficamos por aí. E aí a gente entra para a questão técnica, a questão... Como eu falei lá ali no início do vídeo, o vídeo se passa, né? O anime se passa ali na era Taisho. É algo até novo, creio eu. Se vocês conhecem outro anime que se passa nessa época, nos informem. E aí se trabalha ali nos anos 1912 até 1926, pelo menos essa é a era. E aí, gente, é muito bem construído. É muito bem construído. Eu não lembro de outro anime nessa época. Eu não lembro, né? Outro anime da época que eu vi foi Samurai X. Aliás, são poucos, né? São poucos animes ali de época. E a gente tem um realismo mágico. A autora, ela mescla ali toda a sua pesquisa, todo o seu conhecimento perante demônios, onins. Gente, é como eu falei já no vídeo outras vezes, ela não reinventa muito. Tudo não é original aqui. A gente já viu muita coisa, toda a estrutura de um shonen, mas ela é muito competente. Ela é uma mulher muito competente e quem fez os episódios também são muito competentes. Só tem um detalhe que eu vou dizer daqui a pouco, mas aí, gente, enfim, ele é um trabalho muito competente. Muito competente. E aí a gente chega talvez ao maior charme do anime, que também é do traço do anime, do mangá, que é... Me emociona, né? Emociona a qualidade gráfica. Gente, se tem um anime de uma qualidade absurda gráfica e do traço da autora, é essa mulher aqui. Esse anime é arte absoluta. Quando eu fui ver Castelo Infinito, eu fiquei me perguntando, gente, mas os gráficos já são tão bons e os gráficos estão perfeitos, sim, no filme. Gente, eu não vi diferença. Eu não vi diferença gráfica. Obviamente que em movimento, obviamente ali que em fluidez, o filme é bem melhor. A gente tem que dar a César o que é de César. Não que não tenha ótimos movimentos, não que não seja bem coreografados, mas, gente, a qualidade é absurda. A violência gráfica, gente, é outro capítulo à parte. Não tem como a gente falar da violência e do equilíbrio, porque não é uma violência gratuita. Existe um equilíbrio, mas a violência é muito forte. É algo que, tipo assim, eles não tiveram medo de fazer um anime de uma classificação alta, onde muita criança gosta. Então existe cena de corte de cabeça, de sangue vermelho, algo que, tipo, foram corajosos, viu? A autora foi corajosa porque ela sabia que ela ia perder muita grana. A gente sabe que quanto menor é a classificação, mais popularidade, mais licenciamento. Eles não tiveram medo. E parabéns, viu? E parabéns. Então, gente, os efeitos dos gráficos são perfeitos. Não tem como a gente... merecia e vai ganhar com toda certeza aí o Oscar. Espero, gente. Eu quero que ganhe. Por mim já tinha ganho. Mas enfim, a gente vai falar sobre essa questão do Oscar nos especiais nossos sobre o Oscar. Gente, a fluidez do anime é em todo anime. Eu não vou entrar aqui, gente, em lutas específicas, mas vocês podem comentar aqui embaixo qual a sua luta preferida ali da primeira temporada. Mas a gente vai adicionando, a gente vai falando aí, vão ser vários vídeos sobre essas lutas. Eu tenho a minha luta principal, já falei também lá no outro vídeo. A gente continua ainda nessa parte técnica. Gente, a gente falou já da questão gráfica, falamos aí dos efeitos gráficos, tem mesclas ali de 2, 3D. E aí a gente entra para outros dois meios,
que é a questão sonora e de efeitos sonoros e trilha sonora, que é também outro capítulo à parte. Os efeitos sonoros, eles também são perfeitos. Eles são perfeitos. Eu não vou ficar aqui comparando anime A ou B sobre a questão de efeito sonoro, mas existe um perfeccionismo nos efeitos sonoros absurdo. Há um cuidado absurdo, principalmente ali em sequências de luta. Sequências de luta, principalmente. Isso também muito bem usado. Falei também lá na análise de Castelo Infinito. A trilha sonora também é outro capítulo à parte. Consegue mesclar ali músicas que são ali aquela época da ambientação da Era Taisho. Tem uma complicação na abertura do novo Samurai X do remake, que talvez a única coisa que eu não gosto é aquela abertura, porque ela é muito atual. E aqui não, gente. Aqui consegue encaixar a trilha sonora muito bem. A abertura é um pouco moderna. A abertura não é o encerramento, pelo menos da primeira temporada não. Mas no anime, na condução dos episódios, desses 26 episódios, a trilha sonora também é muito boa. Existe essa diferença, né, gente? Às vezes a gente tá falando, isso teve que fazer parte aqui da minha análise, da trilha sonora e dos efeitos sonoros, as OSTs, né? Mas aí tem movimento de luta, tem movimento de espada, de batida, de som, de suspense ali. Então é diferente. Eu tenho um som de suspense, eu tenho um som de drama, né? Então são duas coisas. Andando é uma coisa, enfim. Acredito que vocês entenderam essa parte técnica. Gente, a gente pode entrar agora que talvez seja a parte fraca, digamos assim, que não é nem tão fraca, mas como eu já disse no início aqui da análise, a gente vai falar aqui dos pontos fracos, podemos dizer assim. Mas vamos lá, vamos. Eu não quero falar mal do Demon Slayer. Gente, como eu já falei lá no início aqui da análise, o anime é shounen. Então ele segue, né? Tem-se essa, não é nem essa obrigação, mas tem aquela estrutura, né? E a autora, ela respeita muito isso. E outra coisa, gente, eu acho que se ela fugir demais também não agrada. A gente sabe como é as coisas, né? A gente já viu vários animes onde eles tentaram mexer e já não dava muito certo, né? Mas aí a gente vai para alguns pontos que eu vi ali e até anotava, gente. Eu até anotava ali alguns pontos também. Que existem momentos realmente que é muito previsível, né? Existem momentos previsíveis e, gente, é algo previsível, mas não é algo ruim. É algo satisfatório. Não é porque é algo que é previsível que é ruim. Mas tem momento que, vai acontecer isso. Acontece. E vai acontecer isso. Acontece. Só que existiram momentos lá no filme, houve eu acho que dois momentos onde a gente pensava que isso é uma coisa e não foi. Ela deu uma de Martin, lá do Game of Thrones, principalmente no Castelo Infinito. Ela deu uma de Martin, é o autor de Game of Thrones, gente. Aí o que acontece? Ela matou gente mesmo, ela não teve piedade, onde eu pensava que, e aí entra, que pode ser até contraditório, tá vendo? Vai acontecer agora, né? Ela vai vir algum poder maior e o poder do Hashira oculto dentro dele e ele vai, enfim. Vamos lá. Mas tem alguns momentos que realmente dava para fazer, para conduzir diferente ali um pouco a narrativa, mas não é tão fraco assim, gente. Gente, um outro detalhe, que se você vê como eu fiz assim várias vezes, maratona, vários episódios, existe muito essa questão do vilão, do monstro da semana. Tem muito essa questão
a narrativa ela vai, aparece um aqui nesse episódio, aparece outro, aparece outro, aparece outro. Então, tipo, ele não tem um respiro narrativo de contar outra coisa. A autora faz isso sim no mangá. Isso, obviamente, que é em outros mangás, né, gente? Tô falando isso pelo próprio estudo que eu fiz e o próprio anime que eu assisti. Mas aí, violência gráfica linda, viu? Violência gráfica linda. E tem assim essa repetição e o Tanjiro e os outros nossos caçadores de demônio acabam ali lutando com um a cada momento. Gente, só mais um detalhe, eu tenho que falar, eu acabei não falando, que a gente tá falando sobre a Era Taisho, a questão dos figurinos. Desculpa, gente, era para ter ficado no outro tópico. Eu acabei aqui mexendo no mangá. Essa questão do figurino deles é um capítulo à parte. Gente, essa autora deve ter estudado horrores para a construção de roupas da época e as roupas da época e a adaptação, né, para um anime, né? Até mesmo questão até de movimento. Gente, a gente entra de novo para a parte gráfica, é muita coisa, gente, é muito forma. Acabei de ver aqui uma roupa do Tanjiro, linda, né? Aquela azul. Mas voltamos aí, o que seria isso, né? Gente, vamos agora para os vilões. Não tem como a gente não entrar, que também faz parte do esqueleto. Aliás, tem mais demônios, eu acho. Gente, eu não fiz essa pesquisa, né? Será que existe mais? É uma atmosfera tão demoníaca. É tudo demônio, tudo Oni, né? Então, gente, a gente tem um grande vilão. Eu já falei sobre ele também lá no Castelo Infinito. E esse vilão, ele é perfeito. E até agora, até onde eu vi, ele é perfeito. Eu já ouvi muita coisa sobre ele. E assim, gente, a autora, ela consegue dar nisso. Ele também era humano, ele tornou-se Oni, ele, digamos que é o pai, ele é o chefe. E ele transforma muita pessoa que era humana em Oni. E na maioria das vezes, de uma maneira obrigatória. A gente trabalhou isso, a gente falou mais de leve lá no Castelo Infinito. A gente falou um pouco, eu não entrei em outros detalhes. Gente, as ideias vão vindo aqui, sempre saindo um pouco ali do roteiro. Eu vou fazer um a mais sobre o Castelo Infinito, já conhecendo, não análise técnica, porque foi muito técnico, até mesmo por eu não conhecer tanto anime, mas eu vou fazer uma análise mais sobre o filme, sobre a estrutura, sobre a história, algo que a gente não trabalhou tanto na análise lá do filme, que foi bem mais técnica, sobre a estrutura do filme. O vídeo já está aqui. Ele é um dos melhores vilões da história do anime, essa condução dele com os outros. E aí, gente, a gente entra para uma das peculiaridades que um anime traz, não que seja revolucionário, mas do anime, é que todo vilão, quando luta, pelo menos uma boa parcela ali, acaba contando a história dele. Lá no Castelo Infinito, um personagem se redime. E assim, gente, eu não conheci o anime, mas eu conheci o flashback dele no filme. E, gente, não tem como não se emocionar. Aliás, todo anime tem momentos de você se emocionar. Esse próprio começo, né, essa própria chacina aí, toda essa violência ali com a família do Tanjiro, aí todos os outros personagens. E tem hora que você vai lá e ri. Mas assim, gente, eu chorei muito a forma que o vilão se redime. A forma que o vilão se redime no filme é algo absurda. E vai acontecendo essas histórias.
E ela é muito à altura, ela é muito segura, ela é muito competente. Ela tem tudo amarrado. Ela não se perde, gente. Ela não se perde. Eu não li tanto mangá, mas a construção do anime, eles não se perdem. Ele tem essa estrutura e o interessante, isso vai fazer parte da introdução do filme do trem, é que eles perceberam que ia ser um gasto gráfico maior e até pelo tamanho da métrica dos capítulos, que tinha que se fazer um filme. Então ia exigir mais do gráfico, mais de uma produção e pelo tamanho do arco do trem. Então, mas isso aí a gente vai falar, que eu também vou estudar sobre aí o filme do trem. Então, gente, são ótimos vilões, eu não vou entrar aqui em detalhe. É um melhor do que o outro. Eles são canalhas, mas eles têm história. Falei um pouco ali por ser previsível. Realmente tem hora que, gente, eu não estou querendo saber de história de vilão mais. Eu não estou querendo saber. É sério, gente. Não que seja ruim, gente. É sério, não quero falar mal do meu anime. Mas tem sim momentos. Não quero saber não. Vai pra porradaria, sabe? Mas assim, gente. A polarização entre eles ali, o bem e o mal, essa questão. Sei que tem alguns personagens que vão ser de caráter ambíguo, vai vir outros personagens, né? As explorações dos Hashiras, inclusive no final da temporada já aparece. Gente, existe uma cena fortíssima que a Nesco tem que provar que não é má. Eu achei muito forte, gente. Achei muito forte. Não sei se vocês lembram ali, um dos personagens acaba ali cortando ela acaba não cedendo, não tomando sangue. Isso já no final de temporada, né? Sansão Finale. E aí aparecem os Hashiras que eu conheci primeiramente lá no filme do Castelo Infinito. Inclusive eu sou Hashira. E existem outras divisões, não só entre eles ali, porque tem os Hashira, tem os caçadores. Isso ainda eu vou me aprofundar, gente. Isso ainda eu vou me aprofundar, é muita coisa. É muito material e vocês aí vão me ajudando. Além de eu continuar vendo o anime, além de ler o mangá, vamos ter aqui as análises, vamos conversar. Isso só nos soma, né? Isso só nos soma. E lá no final, a gente tem informações de do que está acontecendo lá nessa região do trem, onde pessoas estão morrendo e eles acabam indo para lá. Os caçadores, né? O Zenitsu, o Tanjiro, a Nesco, né? Eles vão lá fazer essa missão. Eu ainda não sei o que vai acontecer lá. E um dos Hashiras também vai. Eu acho que eu sei do spoiler, eu não vou contar aqui, mas eu acho que eu sei que vai acontecer um negócio bem... Mas aí, gente, é isso. É isso, gente. Eu espero que eu tenha conseguido falar de toda a primeira temporada. É um material piloto aqui do Emílio Kubrick, que inclusive se inscreve no canal, dá aquele like, ajuda aqui. E é um projeto que eu quis começar com Demon Slayer, porque é o anime que eu tô vendo, é um anime que eu me apaixonei. Então que isso dê tudo certo aqui pra gente falar de outros animes. Vai ter, obviamente, o do Castelo. Vamos falar da terceira temporada. E, gente, essas informações estão lá na nossa comunidade, aqui na nossa comunidade, né? Mas aí que dê certo para que a gente fale de outros animes. Com toda certeza, a análise da terceira temporada vai ser diferente dessa. A gente já está em caminho andado, então vai ter, talvez seja menor o formato, a gente vai se aprofundar em outras coisas. Mas aí, gente, é isso, essas são as informações. Não vou ficar aqui citando o nome, porque realmente eu também não consegui absorver todos os nomes dos Onins, até de alguns personagens, mas isso com o passar do tempo a gente vai familiarizando e vai lembrando de todos eles. Mas enfim, amei muito o anime, não paro, já tem um mangá, já tem uma camisa aí, cards
cards, na análise da terceira temporada, eu vou mostrar para vocês os cards originais vindo lá do Japão. Então, gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e até mais.